Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, e eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Foi dada a largada para uma das fases mais importantes e delicadas do programa Ribeirão Mobilidade, as obras no quadrilátero central de Ribeirão Preto. A Secretaria Municipal de Obras Públicas divulgou o cronograma de trabalho enviado pela DGB Engenharia, empresa responsável pela construção do corredor de ônibus no quadrilátero central. Com 4 quilômetros de extensão e previsão de entrega para maio do ano que vem, o corredor vai cruzar por várias ruas e avenidas do centro e custará 20,7 milhões. As adequações viárias devem reduzir as de estacionamentos em algumas vias que se tornaram corredor de ônibus, segundo Pedro Pegoraro, secretário municipal de Obras Públicas. São medidas que visam melhorar o fluxo de trânsito no local, bem como atender os usuários do transporte público. No dia 9 de maio, a Prefeitura recebeu entidades representantes do comércio para definir detalhes da obra. Segundo o Executivo, ficou acertado que as obras vão levar em conta as datas importantes para o comércio, além de outras definições para que não interfiram nas vendas também nos dias comuns. Mesmo nos dias comuns, as obras serão feitas trecho a trecho, de modo que apenas um ponto seja interditado por vez. Mesmo com essas tratativas, as obras têm gerado apreensão entre lojistas e empresários do centro, principalmente quanto ao cumprimento do cronograma, os impactos no trânsito e nas vagas de estacionamento, com a criação do corredor exclusivo para ônibus, além da possibilidade de desistência da empresa no meio dos trabalhos, assim como ocorreu em outras obras da cidade. Bom, Murilo, o fato é que uma obra desse tamanho sempre vai criar problema para quem está vivendo ali, trabalhando, vivendo ali naquele entorno, né? O problema é que não tem como fazer aí essa omelete sem quebrar os ovos, né? Pois é, o curioso também, assim, eu vi uns comerciantes falando nas rádios, na imprensa da cidade, que é sintomático, assim, a gente até pode pensar que uma pessoa não deixaria, um cliente não deixaria de visitar uma loja por conta da dificuldade de se chegar lá, mas é incrível como chega, né? Basta começar a obra em qualquer lugar da cidade que os comerciantes do entorno acabam sentindo muito. Um comerciante chegou a falar que o movimento dele caiu 80% quando a obra começou. Mas o que há de positivo nessa discussão toda é que, ao contrário do que aconteceu nas outras obras, que esse tipo de coisa acabava ocorrendo sem muito planejamento, agora os comerciantes, a prefeitura, a CI, todo mundo se antecipou e está se fazendo um esforço conjunto, no sentido de parar as obras em determinados dias, de avisar, de dizer quando que um determinado trecho vai ser interditado, para ver se o pessoal consegue minimizar os prejuízos. Mas, mesmo assim, é como você falou, não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Mesmo assim, a gente sabe que muitos comerciantes terão prejuízos, né? E tem casos vários de obras aí, principalmente lá na Zona Norte, de empresas que fecharam as portas por conta dessas obras. Revide. Um paciente em tratamento contra o câncer há 13 anos apresentou remissão total do tumor após ser submetido ao tratamento com as células CART no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O publicitário Paulo Peregrino, de 61 anos, lutava contra um linfoma não Hodgkin e já havia passado por todas as terapias convencionais, como a quimioterapia e os procedimentos cirúrgicos. Em Ribeirão Preto já foram tratados 13 pacientes e cerca de 70% responderam bem ao tratamento. Vale lembrar que o tratamento com as células CART, no momento, é liberado apenas para o chamado uso compassivo. Essa prática é adotada quando não há nenhuma outra abordagem possível para o tratamento do paciente. Segundo Dimas Covas, coordenador do Centro de Terapia Celular, Ribeirão Preto vem se consolidando como uma referência na América Latina nesse tipo de tratamento. Atualmente, nos Estados Unidos, um tratamento como esse pode custar 2 milhões de reais, fora as despesas médicas. A terapia celular CART é uma das mais avançadas e promissoras ferramentas do arsenal médico no combate a certos tipos de câncer de sangue, como leucemia e linfoma.
O tratamento consiste em reprogramar as células de defesa do próprio paciente para eliminar as células tumorais. No momento, estão sendo desenvolvidas pesquisas para que o tratamento possa ser aplicado nos tumores sólidos. Uma bela notícia, né, Murilo, que repercutiu no Brasil inteiro, né? E isso é muito bom para a cidade, isso é muito bom. Para quem está sofrendo com esse tipo de doença, é uma oportunidade aí de um tratamento que vai certamente prolongar a vida dessas pessoas. Até porque a gente sabe, né, da gravidade, né, das doenças, dos vários tipos de cânceres que tem, e o pessoal aqui da USP, né, do HC, tem sido muito reconhecido, né, com estudos avançados, né, e cada vez que consegue se encontrar uma cura, uma alternativa para tratar doenças que são tão sérias, né, isso aí é um resultado muito positivo que consolida aí Ribeirão Preto como um centro de pesquisa avançados, né, isso aí já foi dito pela imprensa, reconhecido, né, e é um prestígio que nós temos no país inteiro. Revide. Agora vamos de economia. Uma pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo revela queda de 66,22% nas vendas e queda de 41,67% no volume de contratos de locação assinados em abril em comparação com março deste ano. Foram consultadas 21 imobiliárias das cidades de Ribeirão Preto, Barrinha, Guariba, Salles Oliveira, São Simão e Tambaú. A maioria das casas vendidas no período tinha valores de até R$300 mil. Eram casas de 3 dormitórios com área útil variando de 101 a 200 metros quadrados. Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou entre 350 e 400 mil reais, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de até 50 a 100 metros quadrados. Ainda segundo o levantamento, 16,7% das propriedades vendidas em abril estavam situadas em regiões nobres, 66,7% na periferia e 16,7% na região central. Urgente a queda dos juros, né, Murilo, para melhorar esse cenário aí do mercado imobiliário. Pois é, nós já estamos aí com 6 meses, né, do novo governo, metade, já estamos chegando em junho, né, começando junho, e os sinais da economia realmente não são muito bons, não. A economia parece ainda um tanto quanto que travada, né, e todo mundo tinha uma expectativa de uma retomada maior. Permanece essa discussão dos juros aí, né, uma queda de braço que não se resolve entre o Banco Central e o governo, a taxa de juros continua para 13,75 e aí a gente continua vendo esses números aí de vários setores da economia, né, como dizem os economistas no jargão, andando de lado, né, não vai para frente e como no caso aí do setor de imóveis, uma redução aí tão expressiva que apareceu nessa pesquisa do Cresce aqui na nossa região. Revide. A Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, realiza entre os dias 2 e 7 de junho a Semana Municipal do Meio Ambiente. O tema da edição 2023 é Direito e Dever de Todos. A abertura oficial do evento acontecerá no dia 2 de junho, às 9 horas, na Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, localizado na Rua João Penteado, 2237, no Jardim Sumaré. As mais de 30 atividades da Semana Municipal do Meio Ambiente contemplam palestras, exposições, contação de histórias, eventos e roteiros educativos, ações com ecoponto, oficina, distribuição de materiais informativos, plantios, doações de muda, entre outras iniciativas que visam a educação ambiental, práticas sustentáveis voltadas à destinação de resíduos sólidos, uso da água e de energia renovável. A programação completa pode ser conferida no portal da Revide. Bom, Murilo, essa é uma pauta importantíssima aí nessa questão do meio ambiente, a questão de discutir, de realmente chamar atenção para questões que estão muito próximo de cada cidadão fazer a sua parte, né? Sem dúvida, temos o dia, né, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai começar aí com essa rodada de palestras e eventos na Associação de Engenharia e Arquitetura de Ribeirão Preto, e é um tema que, né, está cada vez mais presente aí na nossa vida, né? A gente não pode esquecer
ser, por exemplo, que isso não nos deixa imunes. Em 2021, a gente teve um período de queimada muito forte aqui, de incêndios, né, que inclusive chegaram perto de zonas urbanas e dos canaviais aqui. E agora, nesse ano, passamos por um período de chuvas que não teve precedentes, né? Tanto é que teve até a Anhanguera cedeu um pedaço da estrada lá, teve que ser bloqueado por um problema de excesso de chuva. Sem contar aquela tragédia no litoral paulista que aconteceu aqui no Carnaval. Então, os sinais aí estão mais evidentes e todas as cidades, né, todos os municípios, todos os moradores precisam fazer a sua parte. Revide. E esse fim de semana promete. Vem aí a edição que comemora os 20 anos do João Rock. No sábado, dia 3 de junho, acontece o festival diretamente do Parque Permanente de Exposições em Ribeirão Preto. O João Rock terá nesta edição 4 palcos, com mais de 30 grandes atrações, somando cerca de 14 horas de música sem intervalos. Como em anos anteriores, os ingressos estão esgotados e a expectativa da organização é reunir em torno de 70 mil pessoas. E para quem quiser conhecer mais sobre esses 20 anos de história, abriu ontem no Shopping Guatemi uma exposição que vai encher os olhos de quem gosta do rock nacional. Vai poder rememorar os melhores momentos do festival. Eu já estou com o meu convite, vou me postar em frente ao Palco Brasil para assistir Tom Zé, Zé Ramalho, Mutantes, Alceu Valença e Gilberto Gil. Toda essa velha guarda estará tudo presente, tudo num palco só, numa noite só. Bom, você sabe que não tem mais hotel, não tem mais jeito de você se hospedar em Ribeirão. Isso é bom, isso vai ser muito bom para a economia local, né? Revide. Bom, e a Gabriela Maulin, editora do portal, vai nos contar as notícias mais importantes da última semana. Olá, eu sou a Gabriela Maulin e eu venho agora com os destaques do portal Revide. O programa Inclusão Produtiva está com vagas abertas para cursos gratuitos de fabricação de docinho para festas, fabricação de cupcakes e bolos caseiros, desenvolvimento de acessórios para pet em tecido e modelagem de roupas, bermudas e calças masculinas. Os cursos são voltados para pessoas em busca de recolocação profissional, chefes de família em situação de vulnerabilidade social que estão à procura de trabalho ou interessados em empreender o seu próprio negócio. As inscrições são presenciais até o dia 16 de junho no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor de Ribeirão Preto, que fica na Avenida Francisco Junqueira, número 2625, aberto das 8 às 16 horas. As demais informações você confere no nosso portal. O Parque Globe Super Jump, que é considerado um dos maiores da América Latina, chegará a Ribeirão Preto no dia 8 de junho e ficará na cidade até o dia 30. A atração é formada por brinquedos infláveis e é aberta para todas as idades. Mais informações você confere no nosso portal. Por hoje é só e até a próxima. Revide. E a Paula Zuliani vai nos contar sobre os destaques da Revide desta semana, que circula com sua versão digital. Oi, Murilo, Bel e ouvintes do Revidecast. Como vocês já comentaram aqui, essa semana tivemos ótimas notícias no campo da ciência, com os resultados promissores do tratamento com as células CAR-T. Na edição da semana passada, já tínhamos divulgado uma entrevista com o coordenador médico do Hemocentro de Ribeirão Preto, Diego Villaclé, falando sobre o assunto. E nessa edição trazemos uma matéria atualizada. O responsável pelo conteúdo é o jornalista Paulo Apolinário. Olá, pessoal do Revidecast. E como a Paula acabou de falar, na matéria de capa da Revide desta semana, nós nos aprofundamos um pouco mais no tratamento com as células CAR-T. Na matéria, nós observamos o caso mais recente, que foi do publicitário Paulo Peregrino. Ele, com 1 mês de tratamento, já apresentou remissão total de um câncer. Além dele, outros 13 pacientes já foram atendidos com esse procedimento em Ribeirão Preto. A maioria deles, cerca de 70%, apresentou uma melhora considerável com esse tratamento. Então, para saber mais detalhes, confira a revista desta semana, que sai na versão digital. E temos ainda nessa edição uma entrevista com a Estelinha Santini sobre estratégias que podem ser utilizadas aí no universo digital, com foco em vendas, uma matéria sobre o início das obras de mobilidade no quadrilátero central da cidade e listamos também algumas opções de quermesses e festas juninas para que os nossos leitores possam curtir aí as delícias típicas desse mês. Lembrando que a edição dessa semana é exclusivamente digital, então para conferir é só acessar o nosso portal www.revide.com.br.
Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje falaremos de um filme chamado Os Cinco Diabos, que eu vi no MUBI. É um filme francês bem legal. Eu vi lá no resuminho a opinião da MUBI e diz que é um conto de fadas moderno. É um conto de fadas mesmo, tem personagens maus, personagens bons, tem crianças com o chapeuzinho vermelho, o João e Maria. Mas é bem legal. É a história de uma moça que dá aula numa escola de natação e tem uma filhinha, e essa filhinha consegue sentir os cheiros das coisas, de mistura das coisas, o cheiro que as coisas ficaram nas outras coisas. Então ela pega um pedacinho de plástico numa floresta, ela sente o cheiro da pessoa que, por conta disso, ela reproduz cheiros e ela começa, olha que tão dramático que eu estou usando, a viajar no tempo desses cheiros que ela reproduz para quando e começa a conhecer a história daquela pessoa envolvida naquele cheiro. É meio complicado assim, mas é tudo bobagem isso que eu tô falando, tá? Mas é muito legal que é voltando no tempo, enquanto como se fosse num sonho, ela começa a entender as coisas que aconteceram com a mãe dela, com ela e tudo mais. É legal, viu, esse filme? Muito legal. Contando assim do jeito que eu contei, parece que é uma porcaria, mas é bom, é bem bom, é muito interessante. Eu recomendo. Difícil de explicar esse filme, falando bem a verdade. Vamos lá, pode ser que vocês não gostem, mas é bom, hein? Tchau! Bye! Revide. E por hoje ficamos por aqui. Quem vai ao João Rock, aproveite o fim de semana de muita música boa. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.